Quando Deus falou os planos que ele tinha para Sansão, antes do nascimento dele, conversando com a mãe de Sansão, ele disse até a alimentação que Sansão deveria ter desde bebezinho. Agora, você pode pensar, ó, se Deus era que dava forças para ele, né? Por que é que ele precisava se alimentar direitinho e ter uma vida regrada? Por que é que ele precisava deixar o cabelo comprido como um símbolo de aliança a Deus? Então, essas coisas, nós devemos procurar entendê-las de maneira simples, principalmente essa parte da alimentação. Deus quer sempre a nossa participação no plano da redenção, no plano da restauração do ser humano. De acordo, especialmente com o Novo Testamento, especialmente, não exclusivamente, Deus quer entrar numa sociedade conosco. Essa sociedade toma uma parte do divino e uma parte do humano. Ele quer essa mistura. Ele quer a participação do ser humano nesse desenvolvimento. Veja, uma pessoa pode não acreditar em Deus e seguir os princípios de Deus para a saúde física e ter mais saúde do que uma pessoa que vai à igreja, que ora e que não respeita as regras de saúde. É incrível, mas isso é fato. Uma pessoa pode ser um grande conhecedor da palavra de Deus e não ter as habilidades que um atleta tem, porque o atleta dedicou tempo para aquilo, etc. Então, em todas as áreas, nós poderíamos conversar aqui sobre esse assunto. Participação divino-humana. Nós não seremos salvos pela humanidade, todo mundo chama isso de legalismo, a gente vai falar um pouco sobre isso no vídeo, e não seremos salvos apenas pela divindade, porque se fosse assim, ninguém se perderia. Só que a Bíblia diz que uma multidão incontável vai se perder. Juntando as pessoas de todos os tempos, haverá uma multidão incontável. João viu essa multidão lá em Apocalipse, capítulo 20. Todos perdidos. Por quê? Se a salvação fosse só da parte de Deus, como alguns ensinam, então Deus é culpado dessas pessoas não serem salvas. Se uma pessoa não quer obedecer a Deus, se uma pessoa não quer servir a Deus, então a culpa é de Deus? Não, ela tem que participar. E se uma pessoa quer fazer as coisas certas sem adquirir o poder de Deus, sem orar, sem estudar a palavra, sem meditar, sem ter comunhão com Deus, sem adorar a Deus, ela não vai conseguir. Nós não conseguimos nos perdoar. Estou perdoado. Meu pecado está perdoado. Eu não preciso confessar a Deus. Ele está perdoado. Não, isso não está certo. O único que pode perdoar pecados é aquele que morreu por nossos pecados. Chama-se Jesus Cristo. Maria pode pagar pelos nossos pecados? Adianta eu falar, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte? Não, não adianta, porque Maria não pode fazer nada. Aquele que tem a nota fiscal da compra da nossa salvação chama-se Jesus Cristo. A nota fiscal está nas mãos dele. Agora, volto a dizer, se nós não quisermos participar de seus planos, não quisermos a divindade em nossa vida, misturada com a nossa humanidade, nós não seremos salvos. Nós não vamos participar das bênçãos de Deus. O apóstolo Pedro diz, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4, somos participantes da divindade. Tá? Então está lá na palavra. Esse é um dos textos. É um assunto que eu gosto muito. Tem vários outros textos, né? Paulo entendeu bem isso quando ele diz em Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Depois Paulo fala também em Gálatas 4:19 que o cristão, a salvação de Cristo, é como uma mulher grávida que tem um bebê dentro dela, então nós temos Cristo formado dentro de nós, ele diz.
Depois, no fim do capítulo 1 de Colossenses, ele diz: nós devemos nos desenvolver até que Cristo seja formado dentro de nós. Então, isso é um processo que nós temos que participar. Não adianta cruzar os braços e nem dar uma de humilde dizendo que Deus vai fazer todo o trabalho e você não precisa participar. Que tudo que você quiser fazer é legalismo. Isso é um engano satânico muito bem sucedido. Muitas pessoas estão aguardando o dia em que elas vão sentir uma vontade de servir a Deus, uma vontade de obedecer os mandamentos de Deus, uma vontade de fazer aquilo que é correto de maneira sobrenatural, sem participar. Não, não é assim. O cristão não faz só o que ele gosta. O cristão não faz só o que ele se sente bem. Aquele que serve a Deus muitas vezes faz aquilo que não é do seu agrado. Alguém na Bíblia disse assim: não a minha vontade, mas a sua. Afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade e não a minha. Quem falou isso mesmo? Foi o próprio Jesus. Aí você fala: mas Jesus não queria fazer a vontade de Deus? Claro que sim. Ele acabou de falar: seja feita a tua vontade e não a minha. Mas qual que era a vontade dele? A vontade dele era de não precisar morrer daquela forma. Ele não queria. Ele estava se separando do Pai. Ele estava experimentando o que nenhum ser humano tinha experimentado ainda. Uma separação eterna de Deus, como ali um ser humano. Então, aquele sofrimento era tão pesado, Cristo não era masoquista, ai, está muito bom sofrer, muito obrigado. Né? Imagine. Então, nós somos chamados a obedecer a Deus e fazer o certo, mesmo quando nós temos que negar o nosso eu. Muitos, infelizmente, não sabem o que quer dizer a palavra abnegação. Negar o eu custa caro, dói, machuca, mas depois, aí sim vem um prazer. Aí sim vem a libertação. Mas enquanto nós não somos libertos daquilo que nos faz mal e que nós amamos, nós temos uma tendência a amar o pecado muito grande. Então, enquanto nós não negarmos o nosso eu, ele não vai morrer. E se o nosso eu não morrer, nós não entraremos no reino de Deus. Não adianta dizer: não, mas Jesus morreu por nós. Então, mas ele morreu por você para que você também morresse por ele, né? Morrer, eu quero dizer aqui, a morte carnal. Isso está bem claro em Romanos capítulo 8. Se você não nega o seu eu, se você faz as coisas de Deus só que você gosta, você provavelmente vai se perder. É uma tristeza, né? Os jovens que frequentam as igrejas, todos são cantores, né? Eles querem cantar, pregar a palavra de Deus aí fora, aí ao mundo, ou servir de alguma forma, né? Representando a Cristo. Ah, não, isso eles não têm o dom. Né? Dá um estudo bíblico, não. Não, ele tem o dom de cantar, né? Desafinados. Né? Na sua maioria são desafinados, cantam mal, não pagam nenhuma aula de canto, pelo menos, para aprender alguma coisa, né? Outros falam que são multi-instrumentistas, né? Já vimos assim, né? E daí se você vai ver, a pessoa não sabe nem ler uma partitura, toca mal, a família fala que é lindo, é o Espírito Santo agindo, né? Sempre dão para Deus o que não presta, né? É engraçado, dão assim para Deus de qualquer jeito. Não, Deus está feliz. Não, não é assim. Deus está feliz no começo, você não é obrigado a aprender, a nascer sabendo. No começo ele aceita, ele vai tolerando, mas às vezes você vai ficar anos e anos fazendo a coisa errada, tocando um instrumento errado, você não sabe afinar um violão, depois de anos tocando um violão, e não, Deus aceita assim, instrumento desafinado, Deus aceita o canto desafinado. Para Deus vai de qualquer jeito, né? Então você vê um programa de TV tipo The Voice, se a voz não é boa, o ser humano não aprova, Deus aprova, ele gosta de ser
louvado, assim, não. Na tua casa, beleza, mas representando a Deus, eu estou dando aqui só alguns exemplos, são muitos que eu poderia falar. Nós temos que participar da salvação. Nós temos que participar desta redenção, dessa restauração. Existem métodos, existe pensamento, existe dedicação. Se você não se dedica a Deus, se você não se dedica à palavra de Deus, isso significa que você não tem interesse nas coisas de Deus. Você quer uma coisa mágica, que Deus se transforme contra a sua vontade. Isso não vai acontecer. Deus não transforma ninguém contra a vontade da pessoa. Esse assunto é profundo, podemos conversar mais outra hora. Eu peço então que você comente, se você quiser comentar, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, que é muito importante para ajudar o nosso trabalho, ok? Então compartilhe também para ajudar outras pessoas a não ficarem de braços cruzados, achando que Deus vai fazer tudo, vai salvá-las mesmo contra a vontade delas, né? Porque isso não vai acontecer. E orem, por favor, por esse trabalho, pois nós pedimos tudo em nome de Jesus. Amém.